É com imensa alegria que damos as boas-vindas ao 8º Encontro de Mulheres na Aviação. Eu sou Ana Mota, chefe da assessoria técnica da ANAC. Meu nome é Ana Benevides, sou chefe de gabinete na ANAC. E juntas somos as Anas da ANAC. Hoje celebramos não apenas o Dia Internacional da Mulher, mas também a força, a determinação e o talento de tantas mulheres que fazem da aviação um setor mais rico, inovador e inspirador. Este evento é para todos que atuam, desejam atuar ou simplesmente são apaixonados pela aviação. Aqui, além de conhecimento e inspiração, vocês terão a oportunidade de trocar experiências, fortalecer conexões e abrir novas portas para o futuro. Ao longo do dia, teremos palestras incríveis que vão cobrir temas desde segurança operacional, segurança de voo, treinamento, manutenção aeronáutica e os diferentes segmentos da aviação civil, da aviação executiva, da aviação militar, da aviação comercial. Também teremos um painel exclusivo com os recrutadores do setor, que vão dar todas as dicas para você entender o que o mercado de trabalho está procurando quando tenta contratar alguém da aviação civil. Então, vamos ao primeiro painel. Esse painel é para a gente discutir as oportunidades e caminhos para quem quer ingressar ou avançar no meio aeronáutico. Sabemos que a aviação é um setor dinâmico, desafiador e repleto de possibilidades, mas também sabemos que, muitas vezes, as oportunidades podem aparecer distantes ou difíceis de acessar. Por isso, esse painel e o quarto painel, já dando um spoiler aqui, serão chances únicas para entendermos melhor os caminhos, os requisitos e tendências de mercado diretamente com quem está na linha de frente do setor. Hoje temos a honra de receber representantes de 5 grandes empresas da aviação comercial e executiva, que compartilharão conosco suas visões sobre o mercado, os perfis mais procurados e como vocês podem se preparar para ingressar ou avançar na carreira. Convidamos, então, ao palco, representando a IVE e a Embraer, Karen Veloso e Ana Luísa, recrutadoras de seleção das duas empresas. Sejam bem-vindas. Para se juntar a Karen e Ana Luísa, convido agora a representante da Latam, Juliana Musial, analista de recrutamento e seleção. Convido ainda, representando a Azul Linhas Aéreas, Heitor Juliano, coordenador de recrutamento de pilotos na Azul. E, por último, representando a Gol Linhas Aéreas, Simone Brito da Cruz, profissional da área de recursos humanos. Bom, se você tem interesse em construir a sua trajetória na aviação comercial, este painel é para você. Aproveitem essa oportunidade para aprender com os especialistas e se inspirar para dar o próximo passo na sua carreira. Sendo assim, podem sentar, se acomodar. E a gente vai começar passando a palavra para a Karen e para a Ana Luísa para falarem sobre recrutamento e seleção na Embraer e na IVE, pelo tempo de 15 minutos. Obrigada. Então, eu sou a Karen, eu sou formada em administração pela USP, faço pós-graduação em gestão de negócios e sou especializada em gestão de projetos pela Ohio University. Na Embraer, faço um trabalho maravilhoso de relacionamento com os talentos nas instituições de ensino no geral, especialmente universidades e colégios técnicos, e faço parte do nosso time de Talent Acquisition na busca pelos talentos no Brasil. E eu sou Ana Luísa. Minha história começou na Embraer, então eu entrei como trainee na Embraer lá em 2018, mas hoje eu sou parte da IVE, que é uma empresa do grupo da Embraer. E assim como a Karen, eu também sou formada em administração, né, mas bem antes da Karen, lá em Itajubá, na Unifei. Eu tenho uma pós em gestão de negócios e pessoas também. E hoje eu faço parte do time de recrutamento e seleção. Então, lá na IVE, a gente é uma empresa bem pequenininha, depois eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, mas a gente tem que fazer um pouco de tudo. Mas entre as minhas principais atividades, então, estão as atividades de recrutamento e seleção e também employer branding.
E a gente veio contar para vocês, desde o início dessa história, quanto é importante a formação de sonhos. A Embraer nasce do sonho de fazer do Brasil uma potência aeronáutica, aeroespacial, quando aqui era um país apenas agroexportador de commodities. E aí, em 1969, um grupo de pessoas que ousaram sonhar alto criaram o primeiro dos nossos produtos, o Bandeirante, e esse primeiro passo para que nos tornássemos essa potência como conglomerado aeroespacial, com os nossos produtos dentro de vários tipos de segmentos de negócio, e agora não só olhando para a aviação, mas também para satélites, radares e o próprio eVTOL, que é o futuro da mobilidade urbana. A Embraer nasceu para conquistar o mundo. Então, quando a gente olha como a sede do nosso Brasil, nos dá muito orgulho, temos várias unidades dentro do nosso país, e, olhando para o planeta, a gente tem 13 países contemplados pelas unidades de manutenção, escritórios, centros de decisão de engenharia, treinamento de pilotos, distribuição de peças ao redor do globo, para que todos os nossos aviões possam ser vistos e cuidados ao redor do nosso planeta. Somos 20 mil funcionários. A Embraer tem a previsão de que nos próximos 10 anos esse número pode dobrar, então a gente precisa de muita gente boa para fazer esse crescimento acontecer. E dessas pessoas, cerca de 6 mil estão dedicadas apenas à pesquisa e desenvolvimento do novo. Então, a gente tem exatamente essa provocação de qual é o próximo passo que a aviação está tomando, e esse centro de decisões é feito aqui no nosso país. A Embraer, como grupo, também contempla outras empresas, por exemplo, a Easy Air, a TEC, a Ogma, a Visiona, a Tempest e a IVE. E aí estão contemplados também outros serviços e produtos, por exemplo, a manutenção de motores, os interiores, os softwares embarcados, a segurança cibernética e o próprio eVTOL. E aí, falando um pouquinho mais das nossas paixões, temos a aviação comercial, com os nossos produtos que são triplamente certificados na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e alcançam um segmento da aviação regional com os produtos mais sustentáveis e menos ruidosos do planeta. Esses são os nossos E2, para exemplificar, o avião mais novo da aviação comercial. Na aviação executiva, a gente atende um segmento bem nichado de clientes, e esse aqui é o Praetor 300, Phenom 300, desculpa. Ele é o avião 13 vezes mais vendido no mundo, 13 anos consecutivos. E isso também é fonte de bastante alegria e orgulho para a Embraer. Temos o nosso segmento de defesa e segurança. Esse aqui é o KC, o maior avião produzido no hemisfério sul. É um avião tático, multimissão, transporta tropas, transporta carros blindados. E ele foi usado, por exemplo, aqui na nossa... infelizmente, nas enchentes do Rio Grande do Sul, esse foi o avião que chegava nos territórios mais isolados. E o último segmento de negócio, a última unidade, são os nossos serviços e suporte. Então, quando um cliente deseja comprar um avião da Embraer, a gente chama essa fase de namoro. Quando ele assina o contrato e compra esse avião, é um casamento. A gente precisa cuidar desse avião durante toda a vida útil desse produto, com todas as peças, com toda a manutenção, e isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, é um posicionamento de negócio. Eu, que sou administradora, amo estudar o modelo de negócio da Embraer, porque atende outras empresas, atende pessoas, atende governos, atende serviço. É algo muito único, realmente, vendo o nosso país, o quanto a gente conseguiu chegar longe com esse modelo. E, para isso, a gente precisa de uma cultura forte. Então, as pessoas no centro, a busca por resultados de excelência, com comunicação, tratando a nossa complexidade com o máximo de simplicidade possível e com muita paixão por fazer a diferença. E aí a gente reforça aqui o nosso pilar de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento para falar sobre isso. E as pessoas nos levam a olhar para o futuro, como conversamos, e aí a gente fala diretamente de inovação. Vocês que estão aí nos grandes centros de ensino do Brasil sabem o quanto é relevante a gente ter alguns temas, por exemplo, a inteligência artificial, a experiência do passageiro, o cuidado com os dados. E aí a gente elencou essas 8 verticais de inovação para guiar o nosso futuro. E aí algumas delas, inclusive, lidam diretamente com a pauta de sustentabilidade, como a gente mostra ali a emissão zero. Em breve chegaremos a esse momento em que a aviação precisará ser zero carbono. Então, a Embraer está se preparando para esse momento de transição.
Então, falando em inovação, a gente tem a IVE. Então, né, o que é a IVE? O time de marketing não gosta, né, quando a gente fala assim, é o carro voador. Mas ele é muito mais legal falar que a gente vai ter um carro voador do que falar que você vai ter um eVTOL, né, que é um veículo elétrico que faz o pouso e a decolagem de maneira vertical. Então, eu sempre falo para todos os meus candidatos, é um carro voador, sim. E então, a IVE nasceu da Embraer. Então, lá na Embraer tem uma área que chama Embraer X, que é como se fosse uma incubadora de novos negócios. Então, essa incubadora ela estuda, analisa o que faz sentido a gente investir, o que é o futuro, o que também, né, financeiramente faz sentido. E a IVE nasceu dessa ideia. Então, lá em 2017. Em 2020, a gente conseguiu se tornar independente. Então, quando a gente pensa, quando a gente faz aniversário, a gente tem um CNPJ, é a partir de 2020, quase 5 anos. Então, a gente se tornou independente, recebeu o investimento de uma empresa dos Estados Unidos, mas só em 2022 que a gente abriu o nosso capital na Bolsa. Então, ainda que a gente seja uma empresa bem pequena, hoje a gente tem mais ou menos 210 funcionários, a gente já tem toda essa grandiosidade da Embraer também, justamente porque a gente está listado na Bolsa. E eu também sempre brinco com os meus candidatos. Eu entrei em abril de 2022, então eu apostei na empresa antes de tudo dar certo ali, de virar famosa, né, de estar lá na Bolsa de Nova York. Então, a gente abriu nosso capital e hoje quase 90% das nossas ações são da Embraer. Então, por isso que a gente é uma empresa do grupo, trabalha bastante em parceria, seja aqui numa área de recrutamento e seleção, seja na engenharia, serviços, enfim, todas as áreas contam com esse suporte da Embraer, que é uma grande empresa e consegue dar uma estrutura para a gente que ainda é tão pequenininho. Em 2023, há 2 anos, a gente anunciou que a nossa fábrica vai ser em Taubaté. Então, hoje já existe uma empresa da Embraer lá, uma unidade da Embraer, mas ela vai ser adaptada para receber o nosso eVTOL. Só que, né, a gente ainda é tudo muito novo, então a gente precisa muito dessa ajuda da Embraer. E aí, em 2024, com a ajuda da empresa, a gente fez o nosso primeiro POC. Então, a gente mostrou para o mercado como que vai ser o nosso eVTOL em tamanho real, mas esse ano que vai ser feito o nosso protótipo. Então, a expectativa vão ser 5 protótipos do eVTOL, feitos pela Embraer, que vocês podem imaginar, né, que é muito difícil a gente achar uma mão de obra especializada em aeronáutica, principalmente nesse veículo tão novo. Então, é por isso que a gente vai contar com a ajuda da empresa maior que a Embraer. E aí, de próximos passos, a gente tem que em 2025 é protótipo, 2026 certificação e 2027 entrada em serviço. Então, a gente fala, né, que o futuro, quando eu entrei, eu falava 2027, já são só daqui 2 anos. Então, assim, está muito perto, né? A gente vai ver essa revolução e estamos muito animados por fazer parte do grupo e conseguir trazer isso para o mercado. E agora, falando um pouco assim, né, sobre a carreira aqui na Embraer. Então, primeiro eu vou trazer um pouco de contexto do mercado, para depois a gente entrar especificamente em Embraer e IVE. Então, eu trouxe a gente trouxe aqui algumas reportagens, né, algumas notícias das mulheres no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vê que as mulheres se candidatam menos às vagas, mas quando elas se candidatam, elas têm maior propensão de serem aceitas. Então, assim, a gente precisa se arriscar mais. E aí, isso eu já linko, né, com essa pesquisa do LinkedIn, são coisas que eu presencio na prática, ali no meu dia a dia de recrutadora, de que as mulheres acham que elas têm que ter 100% dos requisitos. Então, se pede 10 coisas, eu tenho que ter as 10 coisas. Em comparação com os homens, não. Os homens, se eles têm 60%, eles já acham, não, sou mais do que qualificado. Então, eu vejo isso, tem estudos, e a gente está aqui para falar assim, não é que vocês têm que ir, não tenho nada, quero ser pilota hoje, eu não tenho nada, nenhuma formação, vou me inscrever? Não vou. Mas, assim, às vezes não é tudo. Você pode mostrar ali para os recrutadores que vocês têm a capacidade de aprender. E também, né, tem esse outro lado aqui, que daí eu acho que é o nosso dever aqui como recrutador, dessa pesquisa, que fala que as entrevistas com as mulheres são mais difíceis. Então, a gente sabe, acontece, não é o ideal, mas com quem vai ficar seu filho se você tiver que viajar? Mas para um homem essa pergunta não é perguntada, porque entende-se que a mulher vai ficar com os filhos para o homem viajar. Então, acho que a gente também tem esse papel de olhar, perceber o que a gente está fazendo e não tornar essa disputa ainda mais difícil do que já é, do que a gente já percebe. Verdade, Ana. E aí, com esse intuito de motivá-las, incentivá-las e mostrar que vocês são mais do que suficientes, superam as expectativas do mercado, a gente trouxe informações muito básicas sobre os processos seletivos no geral de todo o grupo Embraer. Então, sabendo essas informações, vocês vão estar aptas para prestar quaisquer vagas que vocês desejem.
A gente tem um processo seletivo o mais simples, enxuto possível, o mais leve possível, com menos fases para não ficar aquela coisa morosa. Então, a gente tem as inscrições e os testes online sempre feitos pela nossa plataforma unificada, que é a GUP. E aí, a triagem dos currículos é sempre feita por humanos. As pessoas se preocupam muito se é apenas inteligência artificial que faz essa triagem. Por isso que a gente tem um time muito grande de pessoas dedicadas e que estudam muito como escolher as melhores pessoas para essas oportunidades. A partir disso, a gente segue com dinâmicas e entrevistas. Elas podem ser online ou presenciais. Cada líder vai destacar qual é o formato, quais são as competências que precisam ser avaliadas. E aí, na dinâmica, geralmente tem uma atividade, pode ter um case ou uma conversa, uma apresentação pessoal sua, um trabalho em equipe que vocês desenvolvam como candidatos. E na entrevista já é um momento mais intimista, que a sua gestão pode fazer perguntas mais dedicadas sobre a sua história. Resumo, o que a gente quer é apenas conhecer você. Não tenha medo de contar a sua história, de mostrar suas paixões, de mostrar os seus sonhos, o que você já tem na sua bagagem. Essa é a única razão pela qual existe o processo seletivo, para conhecer vocês. E aí a gente passa para o processo admissional, que vai ter os exames e as últimas etapas até a sua chegada no dia da integração. E aí os pré-requisitos, como a Ana mencionou, vão estar descritos lá na vaga, você vai ler e vai entender se isso faz sentido para a sua história e trazer esse mindset voltado para fazer diferença, para inovar, colocar a sua paixão naquilo. E aí a gente está passando agora na Embraer por um novo momento, com novas decisões sobre o modelo de trabalho. O que a gente pode orientá-las o momento é continuar, se vocês têm interesse em assumir posições esse ano, ficarem atentos na forma que será publicado. E, a princípio, a gente vai começar a atuar um pouco mais nas regiões em que as unidades Embraer estão, como vocês viram ali no mapa, aqui no estado de São Paulo, temos em Minas Gerais e Santa Catarina. E aí vocês, como candidatas, vão ter todas as informações que precisam ao longo do processo. E aí a gente tenta ainda melhorar nossa experiência como empregado, com os nossos benefícios e salários competitivos com o mercado e toda essa lista que vocês podem acompanhar também em cada uma das vagas. Mas eles são direitos equânimes para todos os novos colaboradores. E aí algumas dicas assim, né, para vocês virem aqui trabalhar com a gente. Vocês conhecem a história de vocês melhor do que a gente que está aqui. Então, vocês têm que se apropriar, falar, trazer todas as experiências podem ser válidas. Depende da forma como vocês contam. E a gente pega muitos currículos assim na GUP quando a gente vai fazer triagem, que a pessoa não, a gente vê que ela não tem o cuidado de preencher ali o mínimo, assim. Então, alguns exemplos, né? A pessoa coloca lá que ela tem várias certificações, tudo, né? Última experiência de trabalho, 2009. E não tem problema ela ter ficado esse tempo sem trabalhar, se foi isso que aconteceu. Só que, então, me explica o que aconteceu, o que você fez nesse período. Tem uma caixa lá assim, de apresentação, de você mostrar, que daí eu linko com a parte ali de não ter todos os requisitos. Pode ser que um ou outro você não tenha, mas então coloca ali na sua carta de apresentação, eu ainda preciso me desenvolver nessa parte, que daí a gente traz aqui do Lifelong Learning. Preciso me desenvolver e estou disposta a isso. Só não tive ainda uma oportunidade, só na minha empresa que eu trabalhei ainda não teve isso, mas eu quero, eu posso ir. Então, assim, acho que é tudo a maneira como vocês contam e a disponibilidade que vocês têm também de melhorar o que vocês não têm, os gaps que vocês têm. Então, assim, eu brinco, né? Assim, fazer a triagem é uma caixinha de surpresas quando eu entro ali na GUP. Assim, tem muitas coisas que você olha e fala, gente, a pessoa... um exemplo, né? Assim, eu divulguei uma vaga de arquiteta de software, pessoa arquiteta de software. Uma pessoa que é arquiteta de prédios se inscreveu. E se ela olhar ali na publicação, eu falo tanto que precisa de AWS, todo esse mundo de informática. Então, assim, é só a pessoa ler. Ou então eu falo lá, eu preciso de 8 anos de experiência. Aí a pessoa vai e se candidata, eu sou aprendiz. Então, assim, sabe, eu não vou olhar lá depois, se eu tiver uma vaga de aprendiz, e vou falar, lembrei daquela pessoa. Pensa, são muitas vagas, e também eu vou pensar, gente, essa pessoa fez errado, ela não é que ela tem um gap, ela está no início da carreira dela. Então, assim, vamos atentar, né, para as vagas, para a gente conseguir direcionar, porque senão você vai falar, nossa, mas eu vou olhar lá seu currículo e vou falar, mas não é nada disso do que a pessoa tem. Então, assim, tem oportunidades, mas a gente tem que encontrar aquilo que faz sentido para a gente. E aí, por fim, né, a gente ser gentil com a gente mesmo. Então, eu sei que, né, sou mulher, então eu sei tanto a gente se cobra.
tanto que a gente quer ter um nível máximo de perfeição e tudo mais. Então, a gente não precisa. A gente tem que, né, acalmar e aí tentar ser gentil com a gente mesmo para a gente conseguir explicar para os recrutadores quem a gente é, enfim, para tudo fluir de uma maneira mais tranquila. E, por fim, esse é o nosso último slide de instruções. Saibam que existem 3 momentos principais da carreira para vocês se enxergarem. Existe um momento em que vocês estão estudando, se formando, e para esse momento é onde existem as grandes portas de entrada, por exemplo, o estágio. Se você é estudante de engenharia, tecnologia, áreas corporativas, existem 2 oportunidades por ano na Embraer e na IVE. E aí vocês podem acompanhar, de acordo com a formação de vocês, o que faz mais sentido. Se você se forma nesse ano em um curso de engenharia ou um curso de exatas, existem 2 programas de especialização, são nossos trainees técnicos, que desenvolvem vocês em um período curto para chegar jogando muito alto na Embraer. E, por fim, as vagas de emprego que se aplicam a todas as áreas, inclusive pilotos, comissários, e isso é algo muito valorizado, fica aberto segundo a demanda das áreas, então sempre é um acompanhamento ali nas publicações da nossa plataforma. E aí, por fim, a gente queria convidar vocês para escanear esse QR Code, caso vocês desejem estar em evidência. Eu brinco que esse é o QR Code dos melhores amigos, melhores amigas do Grupo Embraer, para que a gente possa ter vocês por perto, a gente ter o seu contato, os seus interesses mapeados, e avisá-las quando as oportunidades abrirem. E a nossa mensagem final é que vocês que gostam e amam a aviação sabem muito bem o quanto é longo o processo de desenvolvimento de um novo produto. E toda vez que esse novo produto lançado no mercado vai voar, existe um tempo de preparação em solo, em que vocês vão entender todos os parâmetros, entender os destinos e preparar realmente tudo o que é necessário para que essa decolagem aconteça da melhor maneira e que esse voo possa ir o mais longe e o mais alto. Então, é esse desejo que a gente, esse mesmo cuidado que vocês olham para o produto, olhem para a carreira de vocês e desejamos convidá-las, vocês que estão prontas para o futuro, para vir para o Grupo Embraer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Karen, Ana Luísa. Ana, eu também acho que carro voador é muito mais legal, tá? Sou obrigada a concordar. Bom, pessoal, como a Aninha falou no começo, tirem fotos, tá? Tem slides aqui muito importantes, com informações. Eu vi algumas pessoas aí tirando, então não deixem de registrar aqui o passo a passo para inscrição, maiores informações. E muito importante também a força de contar a nossa história, né? A nossa história é suficiente também no processo seletivo. Então, muito obrigada às palestrantes da IVE e da Embraer. E agora a gente passa a palavra à Juliana, da Latam, que vai falar um pouquinho sobre o processo de seleção da tripulação técnica da empresa. Juliana, obrigada. Muito bom dia. Está funcionando? É isso aqui? Então, mais uma vez, muito bom dia. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês e contar sobre o nosso processo seletivo da Latam, trazendo algumas novidades. Então, temos alguns pontos bem quentinhos para compartilhar com vocês ao longo da minha passada por aqui hoje, tá bom? E aí, para começar, essa foto maravilha, né? Contando um pouquinho sobre a minha parte profissional, hoje eu estou na Latam como analista de recrutamento e seleção sênior, responsável pelo processo de pilotos. Graduada pela Universidade do Grande ABC, psicóloga como formação, há mais de 10 anos cuidando de carreiras e a partir de recrutamento. Trago hoje para você o nosso novo propósito, né? A Latam está hoje trabalhando com elevar cada jornada sempre. E aí, Juliana, o que significa isso, né? Até então, estávamos acostumados a escutar levar os sonhos ao seu destino. Isso, na verdade, é algo muito mais elaborado, embasado, do qual eu entendo que não é somente levar o seu sonho ao seu destino, é fazer parte e é garantir que a sua experiência como colaborador, como passageiro, seja cada vez melhor. E, com isso, hoje apresento para vocês elevar cada jornada sempre.
Compartilho com vocês os nossos pilares, né? Segurança, ser atencioso e a sustentabilidade. E a segurança, como tudo que faz parte da aviação, é inegociável. Ela vem sempre em primeiro lugar. Trago para vocês o descritivo da vaga para copiloto. E acredito que a grande maioria, quando viu isso, falou, nossa, mas está bem diferente do último processo, né? No último processo, trouxemos 500 horas, e nesse processo, a Latam ela traz algo novo, que são 150 horas. Espero muito que a grande maioria que está aqui já tenha se postulado, e quem ainda não se postulou, em breve a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Tá? O que eu trago toda vez que a gente tem oportunidade desse bate-papo esse é um cenário hoje, então é importante não cravar na pedra e o próximo processo será para 150 horas. Não consigo te garantir, né? Uma vez que o último era 500 e nesse hoje são 150 horas, é muito importante a gente ter em mente o que o negócio hoje propõe, como que está o mercado e de que maneira as coisas vão caminhar. Tá bom? Repassando, né? 150 horas, licença de piloto comercial de aviação, habilitação IFR, habilitação multi ou tipo, CCT de PLA e CAL 4 ou superior. O CMA é importante que seja de primeira classe, com a validade mínima de 6 meses. Tá? E aí, sabendo como funciona o período de revalidação, é importante que você tenha em mente que é no ato da admissão, ou no caso de migração interna, no momento que você faz a transição para uma outra posição, no caso de copiloto treinamento. Tá certo? Curso superior completo, passaporte brasileiro válido no momento da admissão também. O diferencial que nós temos aqui, visto americano, não precisa ser o C, se você tem o B1 e o B2, super está aderente, e o diferencial é o seu curso de jet training e habilitação tipo. Tá? Pessoal, eu recebo muito a pergunta assim, eu tenho o ICAO 3, posso me candidatar, depois eu revalido? Eu não tenho X requisito. É muito importante que, ao momento que você se postula, você verifique se você está aderente a todos os requisitos. Tá? Como eu mencionei para você, a aviação é algo que a gente não negocia. Então, é muito importante que, ao momento que você vai lá, se candidata, todos os seus requisitos estejam aderentes ao que pede a vaga. Tá? O que tem como desejável, zero problema. Agora, o que tem como requisito obrigatório, não temos como aguardar que você tire um ICAO, aguardar que você tenha um multi de repente. Então, é bem importante esse acordo que a gente faz. Tá? No momento de se postular, verifique se, de fato, você tem todos os requisitos. Eu aproveito para compartilhar com vocês o QR Code, que para vocês está no canto esquerdo da tela, é referente ao nosso suporte. Tá? Assim como as 150 horas veio como uma inovação no processo, nós temos um formulário, e entendendo que é muito importante manter sempre a transparência junto com vocês, né, candidatos, esse formulário, se você tiver qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer situação, recorra até ele, faça o seu preenchimento, que o recrutamento e seleção, em 72 horas, entre em contato com você. Tá certo? Então, se você está participando do nosso processo, preencha o suporte, e assim que possível a gente retorna dentro dessas 72 horas. Tá certo? A gente entende que esse vai e vem de e-mail, de repente ficou no seu spam, ficou preso em algum lugar e causa ansiedade. Então, para evitar, a gente tem esse suporte para que a gente tenha uma comunicação única. Tá certo? Etapas do processo. Compartilhando com vocês, porque é algo que eu sei que causa bastante ansiedade. Né? Aí eu fiz o cadastro no site. O que vem agora? O que vem depois? Então, para que vocês tenham ciência, tá? Como funciona. Primeiro de tudo é a candidatura, do qual é sempre feito através do trabalho conosco. Não temos nenhuma outra plataforma parceira. Tá? É dentro do site oficial da Latam. A partir daí, você vai fazer o envio, o preenchimento do seu cadastro. É muito importante que você faça o preenchimento de todos os dados. Tá? Nome completo, seu CPF, entre outros dados que são solicitados, até para que no momento que você seja acionado por uma postulação que você fez, já tenhamos tudo de bate-pronto e não seja necessário te contatar para que seja feita essa atualização. Tá certo?
A partir do envio do seu currículo, iniciam as avaliações. E é importante contar, igual os nossos colegas da Embraer, né? Não é feito por IA, é feito por profissional. São pilotos, juntamente com a analista de recrutamento e seleção, que faz a avaliação e a validação de um por um. Tá? No último processo, que está vigente agora, nós tivemos mais de 1.100 candidaturas externos, quando eu falo no cargo de copiloto, e mais de 90 candidaturas no processo para copiloto, falando de internos. Tá? Então, é importante que tenham paciência, aguardem, todos estão sendo validados e avaliados, e, infelizmente, se não tem o requisito, é nesse momento que nós encaminhamos a devolutiva do processo, tendo o requisito, seguem para as demais etapas. Tá? A partir dessa avaliação, é feito o convite para que vocês se encaminhem até a academia da Latam. Lá é feito 2 processos em um dia só, tanto a parte do psicotécnico, quanto a parte do toxicológico, para que a gente também já tenha uma celeridade, são etapas que demoram mais no processo. A partir daí, iniciam avaliação técnica, entrevista técnica, depois disso, simulador, por último, a entrevista com o piloto-chefe. Importante contar que, a partir da proposta, inicia um treinamento e o início em rota. Tá? Poxa, consegui o treinamento, já estou garantido. Pode acontecer um desempenho que não é o adequado e a gente descontinua. E, infelizmente, chegou muito pertinho e não consegue ir para a rota. Tá? Então, é importante que você tenha essa dedicação mútua até o final do processo, até, de fato, fazer parte, igual a nossa copiloto aqui na frente, a favorita. Pessoal, aquele ícone que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, nesse processo, a Latam ela traz um edital para vocês. Tá? Exatamente porque não existe nada que não possa ser compartilhado. Quando eu falo de processo seletivo, lá tem todas as etapas, tem as datas, até para que você possa se programar e dê aquele acalento no coração. Né? Poxa, eu sei que eu estou nesse step, ele tem a duração de X tempo, e aí a gente consegue ir conversando sempre muito perto do candidato, que ele tenha uma experiência cada vez melhor e que a ansiedade não faça parte nesse momento. Trago uma provocação no bom sentido. Qual seria o seu próximo destino? Né? Nós sabemos que a parte da carreira de piloto ela tem um gasto grande, e, às vezes, para que eu possa chegar lá, eu preciso entender em uma outra carreira e acabar entrando na companhia, não propriamente como piloto, mas como agente de aeroporto, na parte de operações, na área de cargas, administrativo, até mesmo na equipe de aeronauta, mas exercendo algum outro cargo administrativo. Né? A gente, às vezes, vem para cá muito focado em ser piloto, mas eu gostaria de compartilhar que, na Latam, nós temos outras oportunidades para que você inicie a sua carreira, consiga ir investindo enquanto o seu sonho não acontece, mas muito próximo, já respirando o que é ser da área da aviação. Tá? Todas essas oportunidades você verifica através do nosso trabalho conosco. Tem dúvida? Entra lá, dá uma olhadinha, já faça o seu cadastro, não espere a sua vaga, tão sonhada vaga, aparecer, para que você corra com toda a documentação, deixe tudo pronto, para que no momento certo, seja só apertar o botãozinho. Gostaria de compartilhar brevemente com vocês alguns dos nossos compromissos enquanto companhia, quando eu falo do gênero de mulheres. Tá? A Latam, a disparidade de 60% a 40% até 2030. E, quando eu falo 2030, lá atrás estava muito longe, mas nós já estamos em 2025. Para 2030, é um pulo. Né? Então, nós temos esses compromissos. Executivos, 40% até 2025, ou seja, o desafio está batendo a porta esse ano. Pilotos e manutenção, aumento de 10% até 2030. Fechamos 2024 com 3,95% de pilotos mulheres. Sensacional. E agora, em 2025, estamos correndo para o nosso próximo desafio, que são 5% de mulheres. Gostaria muito que a grande maioria tivesse comigo nesse próximo step de 2025. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom dia. Muito obrigada, Juliana.
Muito obrigada, Juliana. E agora a gente vai passar a palavra para o Heitor, da Azul, que vai ser acompanhado também pela Natália e pelo Lucas. Bom dia, pessoal. É uma honra, mais uma vez, estar aqui representando a Azul. Queria agradecer ao time das aviadoras, a Kalina, mais uma vez, por estar presente. Eu fico muito honrado desse momento. Comigo, meu braço direito e meu braço esquerdo, o Lucas Donzel, que faz parte de recrutamento de pilotos comigo, e a Natália, falando um pouco de comissários. A gente vai dividir a fala aqui no tempo, para que a gente consiga atender os 15 minutos. Eu vou passando o tempo para vocês, tá? Falando um pouco de mim, brevemente, eu sou primeiro oficial na Azul, vou o A330 hoje, e também coordeno a área de recrutamento e seleção de pilotos. Hoje é um dia, além de ser muito especial por estar aqui no evento de vocês, duplamente especial, porque eu me formei nesse colégio. Então, me traz muita memória afetiva de estar nesse palco. Eu lembro da minha formatura acontecendo aqui. E eu lembro de eu sentado aí onde vocês estão e pensando, o que eu vou fazer quando eu me formar? Qual o caminho que eu vou percorrer? E hoje eu estou aqui nesse palco falando que eu fiz uma escolha muito sábia. E eu vivo o meu sonho hoje. Então, foi até um choque de realidade chegar aqui dentro, olhar, falar, nossa, é um mix de sensação. Bom, Donzel, quer se apresentar, por favor? Bom dia a todos. Como o Heitor falou, sou o Lucas Donzel, sou o braço esquerdo e braço direito do Heitor. Já estou na Azul há 6 anos. Eu entrei em 2019, trabalhei numa área de dados, numa área de inteligência. Passei lá 4 anos, foi uma porta de entrada para mim. E depois de 4 anos eu entrei como copiloto na Azul Conecta. Hoje estou voando também na Azul Conecta e agora fazendo parte do time do Heitor, juntamente com ele para recrutamento de pilotos e seleção. E a Natália. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu faço parte do time de recrutamento e seleção da Azul. Eu estou na Azul há 4 anos, entrei como estagiária, fui efetivada e hoje eu sou analista. Já participei de diversos tipos de processos seletivos, tanto de portas de entrada como call center, programa Jovem Aprendiz, estágio, e mais recentemente eu participei do recrutamento de comissários de voo. Muito bem. Pessoal, vou passar um vídeo rápido e eu já volto a falar. O que é nosso, ninguém pode copiar. E isso faz o céu ainda mais azul. Aqui temos muitas histórias para contar e coisa boa para ouvir. Sejam aquelas que transbordam os olhos ou as que fazem a gente rir. Tem gente que cresceu aqui de vários jeitos, sempre com integridade, sendo um exemplo do bem. E isso faz a Azul crescer. E sabe o que faz parte da nossa Azul? Voar pela primeira vez. Entender o porquê de nada ser mais importante que a segurança. É sonhar alto e poder estar aberto ao novo, de mãos dadas com a inovação. A gente observa as pessoas, percebe elas e atende do jeito que elas são, sendo cliente ou não. Na nossa Azul, cuidamos de gente, da nossa gente, sempre com consideração e respeito. Está na nossa essência reconhecer a excelência dos nossos tripulantes, que são impecáveis no que fazem. Temos paixão por aquilo que somos. E você também, a gente sabe. Esse é o nosso jeito de continuar construindo juntos a melhor companhia aérea do mundo. O que nós somos é nosso, é Azul. Essa é um pouco da nossa essência como empresa, é uma empresa de pessoas para pessoas. Esse vídeo traz um pouquinho dos nossos valores de uma forma muito clara. Como a Juliana acabou de falar em nome da Latam, para nós também segurança é o primeiro valor e ele é inegociável. Mas temos alguns valores que também são muito latentes. A nossa missão é fazer com que cada tripulante tenha aqui o melhor emprego da sua vida e que cada cliente tenha a melhor experiência, o melhor voo da sua vida. A nossa visão é construirmos juntos a melhor companhia aérea do mundo. Com relação aos nossos valores, segurança se destaca, como eu disse, mas a gente tem alguns valores que são muito evidentes. Paixão. Quando a gente fala de piloto, a gente fala de aviação, a gente traz uma memória afetiva muito grande. E isso eu vejo em cada dia de processo seletivo. Quando você está fazendo uma avaliação, tem um sonho por trás de cada candidato, tem toda uma projeção lá de trás. A aviação ela é muito afetiva.
Consideração, integridade, paixão, inovação e excelência fazem parte dos nossos valores. Um pouquinho das nossas unidades de negócio aqui da Azul, falando um pouquinho, a gente tem Azul Viagens, Azul Conecta, Azul Fidelidade, né, que era o antigo Tudo Azul, Azul Cargo Express e agora Azul Tech Ops. Nós somos a primeira empresa em alguns itens aqui, eu vou listar para vocês. Primeira em número de decolagens, são mais de 900 decolagens diárias. Primeiro em número de destinos atendidos, é a empresa que mais conecta o Brasil aí em 150 destinos. Temos 70% do mercado e a flexibilidade em rota, que foi muito efetiva, principalmente quando a gente falou de pandemia, onde a gente tinha um número muito variado de clientes diários devido ao cenário. Então, a gente tem aeronaves que atendem 200, 164, 136, 70 clientes, o Caravan com 9. Isso dá muita flexibilidade para nós. Somos também a empresa com maior taxa de representatividade de mulheres como pilotos. Próximo da Latam, 3,95, nós temos 4% de mulheres pilotos, a gente fica muito feliz disso. Eu fico muito feliz de ver mulheres em seleção. Algumas delas, ano a ano, quando a gente encontra aqui no evento, depois do encontro com elas, com vocês, nos processos, eu fico muito feliz. Eu espero, de fato, ver muitas de vocês nos nossos próximos processos seletivos. Temos parceria com a Associação Voar, que é uma associação da Azul, onde a gente forma profissionais. Então, são os nossos tripulantes que têm o sonho de ser piloto, sonho de ser comissário, sonho de ser mecânico. Cada tripulante pode doar para essa associação e, através desse fundo, a gente forma e transforma a vida dessas pessoas. Esse ano foram contempladas 5 bolsas de pilotos integrais, tá? Fora mecânico, comissário, e não me lembro ao certo todos. As aviadoras, a nossa parceria gigantesca de estar aqui. Inclusive, amanhã a gente vai receber vocês lá na Uniazul, algumas de vocês, para um dia incrível. Vocês vão entrar em simulador, voar de full flight, depois a gente vai levar num hangar, vai ser um dia bem bacana. E as escolas. Nós temos parceria com as escolas porque a gente quer estar em contato direto com quem forma os pilotos. Então, com o olhar de uma companhia aérea, de como que a gente pode trabalhar junto para que as escolas formem profissionais cada vez mais qualificados e prontos para o mercado de trabalho. Hoje são 6 escolas que fazem parte da nossa parceria: Serra Brava, Aeroclube de Eldorado do Sul, SAFE, Pernambuco, Voe Floripa e Aeroclube de Pará de Minas. Essas escolas, a gente tem reuniões mensais, porque a gente fala como que os alunos delas performam em seleção e como que esses alunos performam em treinamento, para que lá na base comece a ter uma formação diferenciada. Um pouquinho de contratação. A gente foi a primeira companhia aérea que voltou de contratação num pós-pandemia. De 21 para cá, nós contratamos mais de 904 pilotos e a gente convidou mais de 3.400 para a seleção. Então, vejam, a oportunidade está aí. Eu vi uma frase outro dia que falou: um milho de pipoca sem fogo é só um milho de pipoca. O que significa isso? Para que haja uma grande transformação na vida de vocês, vai ter pressão, vai ter fogo. Se preparem para isso. A gente tem que sempre esperar o melhor, mas tem que fazer para que esse melhor também aconteça. Então, veja quantas oportunidades que nós tivemos aqui para Conecta, para Azulinhas, para Comandante Conecta, Pilatos. Nosso plano de carreira, onde o piloto tem autonomia total sobre a sua carreira. A cada 6 meses vem um plano de carreira, onde o piloto escolhe o que ele quer fazer com a carreira dele. Por exemplo, o Stuck e o Rafael, que trabalhavam comigo, hoje estão comandantes, escolheram elevar. Eu quis viver o internacional e optei por viver o 330. Foi uma escolha minha. Então, a cada 6 meses, o piloto, lá na Azul, pontua o que ele quer. Se ele quer mudar de avião, se quer viver internacional, se quer elevar, qual equipamento, se ele quer mudar de base ou não. E isso faz com que as movimentações ocorram de uma forma muito rápida. De 21 a 24, tivemos mais de 400 elevações de nível de piloto, a um tempo recorde de 6,6, como menor do mercado também. Bom, pessoal, para se inscrever nos nossos processos seletivos, é no nosso site, tem a GUP. Se inscrevam lá, tem toda... Quando for preencher aquele cadastro, se atentem, porque o que vocês preenchem lá, depois é uma IA que vai ver tudo isso daí e vai triar qual que é o teu perfil de candidato. Eu falo isso todo ano. Essa GUP, ela abre e fecha todo mês, permitindo com que vocês modifiquem os mínimos que vocês têm com relação às horas, porque isso muda na Azul para qual perfil que você vai. Se é Conecta, se é Azulinhas. Então, muita atenção quando preencherem esse campo aqui, tá? Vou passar a palavra para o Lucas para que ele consiga dar continuidade. Bom, então, como o Heitor falou, então a inscrição é pela plataforma GUP, né?
E no site da Azul a gente consegue ver todos os nossos mínimos, né, para copiloto e nós temos. Então nós temos aí Copiloto Conecta e Copiloto Fast Track da Azul Conecta. Esse Fast Track é uma porta de entrada nova na Azul Conecta, né, que você entra com 900 horas de voo como copiloto, faz um treinamento um pouco mais reduzido e aí você eleva a comandante em menos tempo do que um copiloto que entra com 150 horas de voo, tá? Os mínimos vocês podem conferir aí, isso para a Azul Conecta, tá? Lembrando, né, só um ponto importante, as carteiras têm que estar válidas, tá? Mono e IFR válido. E um diferencial agora que nessa última abertura desse ano, que foi a experiência recente, né? Então, hoje, a gente pede que vocês tenham uma experiência recente, no mínimo 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias, que é importante, né, para manter essa constância, para garantir que vocês estejam aí nessa constância na aviação, tá? E para as linhas aéreas, nós temos aí 500 horas, tá? Entrando para copiloto, também as habilitações válidas, né? E a diferença da Azul Conecta, né? Que para as linhas a gente pede ICAO, tá? E o multi, tá? Para a Azul Conecta você não precisa de multi e nem de ICAO, tá? Então isso é algo bem importante, tá? E obviamente para as linhas aéreas também o passaporte e o visto americano. E uma outra porta de entrada é diretamente como comandante na Azul Conecta, que aí a gente já pede um pouco mais de horas, obviamente, 1.200 horas, né? Sendo elas 100 horas noturnas, tá? E também todas as carteiras válidas e a experiência recente aí de 3 pousos e 3 decolagens. E aí, falando um pouquinho aqui do processo seletivo, tá? Como é que funciona. Então, você faz o cadastro na plataforma GUP, depois, né, roda esse screening, que seria esse perfil do candidato, essa inteligência artificial que vai rodar para garantir o perfil do candidato, tá? Que vai validar se ele está com as carteiras válidas, né, e tudo mais. Depois tem uma validação do RH, e aí a gente manda sendo aprovado, obviamente, passando por todas as avaliações, esse teste AION, que o Heitor vai falar um pouquinho daqui a pouco, e aí inicia toda a etapa, fazendo o teste AION, sendo aprovado nesse teste, inicia toda a etapa de entrevista técnica, simulador de voo, né, o mapa, a entrevista com o RH e a entrevista com os gestores. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Heitor para ele falar um pouquinho mais desse teste AION, que é uma novidade aí. Pessoal, esse teste AION, ele é novo, é o terror de muitas pessoas, mas atenção quando forem fazer. Ele é um teste onde a gente implementou, várias empresas nível mundial utilizam esse teste. Ele avalia você em nível comportamental e cognitivo online. O teste, na parte cognitiva, ele tem várias vertentes. Então, ele tem multitasking, multitarefa, onde tem equação matemática, 3 tarefas acontecendo simultaneamente para ver que um piloto... São habilidades que um piloto tem que ter numa cabine, tá? Em fazer várias atividades, memória a longo prazo, memória a curto prazo, orientação espacial. Então, atentem-se. Todas as informações vêm por e-mail dele. Dúvida, não inicie um teste sem ter dúvida. Tem um trial antes de cada teste, para que vocês tenham certeza, antes de iniciar, que vocês estão confiantes e entenderam o que é o objetivo de cada teste, tá bom? Pessoal, para cada interno a gente tem um processo de feedback. Eu queria muito ter esse processo para todos os tripulantes, os candidatos que fazem seleção com a gente. A gente avalia mais de 100 candidatos por mês, a gente não tem braço para isso, mas todo tripulante interno que faz seleção, a gente tem uma devolutiva de como foi a performance de cada um deles no nosso processo seletivo, e também temos o feedback com as escolas, falando um pouquinho de como que os candidatos performam. A Uniazul, pessoal, muitos de vocês vão conhecer esse centro de treinamento amanhã. Ele é o berço da nossa cultura. É lá que acontece o bem-vindo, é lá que a gente começa a inserir a cultura da Azul em cada tripulante que é contratado. É uma área com mais de 6.000 metros quadrados, temos 21 salas, temos simuladores, vocês vão conhecer amanhã, vocês vão poder voar. Depois também vamos no nosso hangar, é o maior hangar da América Latina, fica lá em Campinas. É lá que a maior parte da nossa manutenção acontece nesse hangar. A gente tem capacidade aí para 8 320 NEOs simultâneos ou 230, sendo operados ali simultaneamente. E, Natália, falando um pouquinho de outras portas também, não só como pilotos, assim como a Juliana falou em nome da Latam, a carreira na aviação ela é magnífica e a gente quer que tenham mais promoções internas, de comissário para piloto, de agente para piloto, agente para comissário, enfim. Então, vamos lá. Pessoal, além dessas vagas em aeronautas, a gente também tem outras portas de entradas pela Azul, e a gente incentiva muito que vocês também leiam, né, entendam e vejam se interessam também pelas nossas oportunidades. Então, hoje a gente trabalha aí com programa de estágio, estágio técnico, programa trainee, melhor aprendiz,
A gente de aeroporto, que também é uma porta de entrada muito interessante, a gente gosta muito de trazer, principalmente para comissários de voo, porque são pessoas que entendem também da operação de um aeroporto, e call center também, e essas pessoas geralmente já têm um contato com o cliente maior, então a gente gosta de absorver essas pessoas também para o voo. Tá? A gente tem também um incentivo muito grande de movimentação dos nossos internos. Desde 2021, a gente já teve mais de 800 contratações de comissários de voo, e hoje a gente está aí num quadro de mais de 2.200 pessoas na manutenção, e 5% dessas pessoas são mulheres, tá bom? Então, entrem na GUP, vejam as vagas que a gente tem abertas, entendam os requisitos se faz sentido para vocês, e vejo vocês em breve em algum recrutamento, tá bom? Boa sorte a todos, e sucesso, principalmente, tá bom? Pessoal, obrigado. O tempo foi muito curto, mas eu espero que a gente conseguiu trazer um pouquinho de visibilidade para vocês. Eu espero de coração ver vocês em seleção. Se preparem, as oportunidades, o mercado está super aquecido. Temos três empresas aqui falando de recrutamento. Eu espero muito que no próximo ano, quando eu estiver aqui, muitas de vocês me contem como foi a experiência e onde vocês estão. Vou colocar um vídeo só para encerrar. Eu agradeço a palavra e o tempo. Obrigado pela oportunidade. O Brasil tem um céu diferente. Um azul diferente. É um azul que só tem aqui. Debaixo dessa imensidão azul, cabem as nossas paisagens, sotaques, cores e amores. Debaixo desse céu, também voam os seus sonhos. Como o nosso, de construir a melhor companhia aérea do mundo. A que voa mais destinos no Brasil, com a frota mais nova. E um jeito de atender que só a Azul tem. Toda vez que você olhar para o céu e sonhar com alguma coisa, nós estaremos lá para ajudar a realizar. O céu é azul. Bom, pessoal, muito obrigada, Heitor, Lucas e Natália. Como o Heitor colocou, né, esse é um setor que exige muito afeto e muita paixão, e esse evento de hoje também é feito por voluntários que têm muito afeto e paixão por isso. Obrigada a vocês. Agora a próxima é a Simone e a Patrícia, que é copiloto na Gol. Então, Patrícia, vem para cá. Para baixo? Eu vou passar meu microfone para a Patrícia também. Coloquei o microfone chique aqui, mas ainda não me adaptei. Mas o pessoal da produção pediu só para vocês não ficarem na frente do painel, né, de LED. Então, os próximos painelistas também tenham atenção. Podem ficar aqui no púlpito com a gente ou aqui no meio do palco. Obrigada. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Estou bem feliz, bem grata de poder representar a nossa Laranjinha, né? Na Gol, a gente fala que a gente tem muito orgulho de pertencer à companhia. Então, estar aqui é um presente. Eu me sinto bem confortável de estar com pessoas que querem fazer parte, né, do mundo da aviação. Todos os dias a gente vivencia isso no processo seletivo. Espero que seja um momento bem produtivo e bem bacana para vocês. Estaremos aqui à disposição. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Tem que ligar o microfone. Só clicar para baixo, no meio. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Também é um prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigada a todos pelo convite. Excelente. Meu nome é Simone, como foi apresentado, faço parte do time de atração e seleção da Gol, tenho 15 anos de casa, falo que eu pisei meu pezinho, o tempo passou voando, fiz 15 anos, é muito bom fazer parte do sonho de tantas pessoas que chegam ali na sala do processo seletivo, apreensivo, né? A gente procura deixar aquele momento o mais agradável e confortável possível para que a pessoa possa trazer o melhor dela. Ali só estamos conhecendo as pessoas, como foi trazido aqui por uma das nossas colegas, né? Então, chegando no processo, a nossa dica é sempre: chegue tranquilo, fique confortável. Sei que você está sendo avaliado, mas quanto mais leve, melhor, né? Nós conseguimos dar o nosso melhor. Vamos avançar aqui um pouquinho. Falando um pouquinho aqui sobre a Gol, né? A nossa média de decolagem são de aproximadamente 600 voos por dia, mais de 60 destinos, mais de 23 milhões de clientes transportados, né? A Gol foi uma empresa que popularizou o mercado da aviação, então muitas pessoas tiveram a oportunidade de voar a primeira vez com a Gol.
Isso é muito importante para a gente. Mais de 14 mil colaboradores, né? E uma média de 1.400 pilotos e 3% representados aqui pela nossa parte de mulheres que estão nessa cadeira. Estamos com o processo aberto, então esse número certamente vai crescer. Falando um pouquinho aqui do processo seletivo da companhia, nós fazemos o processo pela GUP, né? Então, por lá estão as nossas inscrições, aqui estão alguns requisitos, mínimo de 500 horas de voo, habilitação IFR, multimotores, a licença de piloto comercial, inglês igual ou superior ao nível ICAO 4, o CMA válido, né? A gente pede o CMA válido já na inscrição, o passaporte, o visto americano B1 ou B2 com validade acima de 6 meses, habilitação técnica em Boeing, aqui já são alguns requisitos que são diferenciais. Quanto o candidato, como os colegas já colocaram aqui, o importante é ter o requisito obrigatório, né? O diferencial é um diferencial, então é importante atentar para essa primeira... deixa eu voltar aqui. Para essa primeira, que esses são, de fato, os requisitos que, quando o recrutador está fazendo a triagem, nós olhamos primeiro para esses requisitos aqui, e depois, se a pessoa tiver um diferencial, esses são os diferenciais que nós colocamos lá na divulgação da nossa vaga. Falando um pouquinho das etapas do processo seletivo, nós começamos lá nas inscrições na GUP, depois passa por uma avaliação de documentação técnica, prova de conhecimento teórico que é aplicado pelos comandantes da companhia. Depois vamos para uma parte de avaliação psicológica, né, onde temos 3 testes que são aplicados, de atenção, impulsividade e também um teste para olhar tendências emocionais. Entrevista técnica e comportamental acontece tanto com os comandantes como também com o time da seleção. Depois vamos para o simulador. A etapa do simulador é feita na CAI, lá em Guarulhos. Passando do simulador, né, e por todas as outras etapas, nós chegamos ali na tão sonhada cartinha proposta, né, eu falo que é o Let's Go, quando nós estamos aprovados, e aí passamos pela etapa de trâmite de contratação, né, exames e documentação, e aí finalizamos as nossas etapas ali. É necessário ter disponibilidade de mudança, geralmente as pessoas estão em bases diversas. Atualmente, para a tripulação, estamos contratando nas bases de Congonhas, São Paulo, né, que é Congonhas e Guarulhos, Rio e Brasília. São as bases em crescimento. Estamos vivendo um momento assim, excelente, né, em relação a oportunidades. É muito bom ser porta para muitas pessoas, dar asas aos sonhos das pessoas. E na Gol nós estamos exatamente nesse momento de muitas oportunidades. Então, falando um pouquinho da última divulgação que nós tivemos para a vaga de piloto, tivemos 1.390 inscritos, já contratados 96 e em admissão. Estamos com 150 na prova técnica, 30 em validações de gente cultura e simulador, e os 96 que nós comentamos ali em cima. E o processo está a todo vapor. Esse ano, há a previsão de continuar, aí, tanto para o técnico quanto para o comercial, há uma previsão de muitas entradas ainda esse ano. Falando um pouquinho sobre os benefícios, né, é uma parte boa do processo, comentar um pouco sobre o que a Gol tem de melhor. Eu falo que o benefício viagem é o melhor benefício que a companhia tem. Emissão ali de passagens aéreas nacionais e internacionais com desconto, né? Então, depois que a gente passa do período de experiência, a gente já tem acesso. E entram os nossos pais, irmãos, marido, esposa, filhos, e a gente consegue colocar alguns amigos também. Aí o plano de saúde, odontológico, seguro de vida, as diárias, a participação nos lucros e resultados, a parceria com as academias, clube de parcerias com diversas empresas que são conveniadas à Gol, o day off para a gente aproveitar um dia de folga, né? Aquele dia de descanso por conta do nosso aniversário. Então, aqui são os principais benefícios que a gente conta aqui. Lá na Gol, somos a primeira em pontualidade, né? Então, isso também é uma questão muito importante. Nós temos um propósito de ser a primeira para todos.
Então, estamos falando de programas de entrada, aprendiz, estagiário, estamos falando de diversidade, não temos nenhum tipo de preconceito, cor, gênero, religião. Nós somos livres para ser quem somos, e isso é o que eu mais gosto na Gol, você poder ser você. Né? Nós somos pessoas que estamos lidando com pessoas, então nada melhor do que poder ser você mesmo. E aí eu acho que aí finaliza, tem um QR Code aqui, né? O importante é nunca parar de questionar. Tentem, se desafiem, é muito bom recebê-los lá na nossa casa, na nossa laranjinha. Na pandemia, inclusive, é uma coisa interessante, trouxeram alguns números aqui, o lema da Gol é ninguém desembarca. Então, durante a pandemia, a empresa optou por não desligar as pessoas, e aí passamos esse período, né? Em 15 anos eu já vivi bastante coisa e sempre acreditando que ia dar muito certo. E estou aqui em 2025 dizendo para vocês que estamos num momento incrível em relação a recrutamento e seleção, bastante trabalho, bastante vaga. Já vi até alguns candidatos por aqui, né? E espero encontrá-los em outros processos e o nosso convite fica, né? Porque é incrível trabalhar na nossa laranjinha, né, Paty? Com certeza, gente, é isso aí. Bom, então, me apresentando novamente, eu sou Patrícia, eu tenho 17 anos de Gol, e a minha história começou lá em 2007. Eu não conhecia muito sobre aviação, e uma amiga me falou sobre como ser comissária. Eu falei, nossa, que legal. E resolvi iniciar o curso. Na época, eu não tinha muitas condições financeiras e tal, e minha mãe me ajudou. E daí eu comecei o curso em janeiro de 2007. Em abril eu finalizei o curso e em junho eu fui convidada a participar do processo seletivo da Gol. E quando eu entrei, eu achei aquele mundo incrível, né, da aviação. E eu não sabia que existia mulheres na aviação. E eu falei, nossa, uau, quero isso para mim também. E aí, só que não houve contratações depois que eu entrei. Então, eu comecei a pensar em outros objetivos também, como fazer intercâmbio e tal. E também tinha o objetivo de ter a minha casa própria. Então, fui atrás desses outros objetivos, já que ainda não estava tendo contratações para aquele período. Então, fui fazer as minhas coisas, conquistar os meus outros objetivos. E, em 2013, resolvi voltar a iniciar o curso para piloto. E finalizei meu curso em 2018. Levei algum certo tempo aí, porque condições financeiras, metrologia, enfim, alguns momentos desafiadores aí. E depois veio a pandemia, que o mundo parou, né? Mas não me parou. Eu continuei estudando, fazendo os meus cursos, me especializando, porque é importante, quando chegar a oportunidade, não deixar ela passar. E é importante sempre estar pronto, atualizado aí. E então, no meio do ano passado, abri o processo seletivo, eu já estava pronta, com todos os requisitos solicitados pela empresa. E fiz o meu processo seletivo em agosto, e fiz todo o processo, ground school, simulador. E aí agora estou aqui, ainda em instrução, e estou muito feliz, muito realizada pela Gol estar me acompanhando desde 2007, há 17 anos aí na profissão. Sou muito feliz, muito grata, muito honrada por estar aqui, pela oportunidade. Já vou chorar, hein? E é isso, gente. Só tenho a dizer que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, vá atrás dos sonhos de vocês, que vale a pena estar aqui hoje e poder dar esse depoimento para vocês. Obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada, Patrícia. Me emocionei junto com vocês.